Olá, bom dia, família. Estou emocionado por estar com vocês hoje. Eu tenho uma palavra para vocês. Estou tentando não chorar durante tudo isso. O Senhor me visitou ontem à noite de maneira inesperada. Desculpe, vou me recompor porque tenho uma mensagem para vocês. O Espírito Santo. Está bem, está bem. Recomponha-se aqui. Tive uma visita. Uma visão com os olhos abertos que durou aproximadamente 1 hora. O Senhor me mostrou muito. O que está por vir? Jesus apareceu pela primeira vez. Era sobre a economia e o que vem por aí, mas sobre o que vem financeiramente para você. E então, a última coisa foi que seu coração é um clamor pelos perdidos. Nesta linha e visão, eu vi o sol se pondo e o Espírito do Senhor me disse. Ele disse, Brandon, sol está se colocando. Nesta dispensação de tempo, ele disse, tudo que a humanidade foi, esta parte disso, está chegando ao fim. A dispensação da graça está chegando ao fim. E vamos lá, você vai ver. Eles vão entrar na tribulação. A tribulação está prestes a começar. E eu vi o sol se pondo, e estava bem onde eu estava, se preparando para se esconder. E eu podia ver o sol saindo através das nuvens, e era lindo. Mas não havia tempo. Pendência e intemporal, certo? A sensação era de que não havia, você sabe, quando você sente que sua vida está se movendo, mas era apenas uma paz. Era como, o que estou tentando dizer é que todos os dias sentimos nossas emoções, fazemos tudo, mas era apenas uma total paz. Eu podia ver as cores lindas surgindo, tudo era tão... Eu podia ver as cores incrivelmente lindas e maravilhosas surgindo, e tudo era tão bonito. E então, de repente, Jesus estava lá e em seu rosto via tanta compaixão. E de repente eu o ouvi dizer, ele disse, um último chamado, um último chamado. Estou chamando minhas ovelhas. Estou a caminho. Estou a caminho. Uma última chamada, ele disse com a boca, e soava como um chifre ecoando por este vale. E eu olhei para este vale e havia um vale de ovelhas. Tudo. Este prado verde. Mas a metade era verde, mas a outra metade era escura. E todas essas ovelhas que estavam mais perto dele, porque ele estava em uma colina, e o sol estava se pondo a tempo. O sol estava se pondo e estava chegando ao fim. Ao fim, tudo que conhecemos, tudo que tivemos, é a humanidade. Desde o começo, quando Adão e Eva, até onde estamos agora, disse, o sol está se pondo. E ele disse para mim, ele disse, Brandon, ele disse um último chamado. Ele gritou isso, e de repente, através daquele vale, o sol começou a brilhar sobre as ovelhas. Havia ovelhas grandes com uma pelagem muito, muito densa. Havia ovelhas magras que pareciam ter sido tosquiadas. E estavam completamente sem o meu pelagem. Eram ovelhas que pareciam simplesmente carecas. E estavam pastando sobre essa grama. E de repente as ovelhas olharam para ele e começaram a ir. E começaram a correr em direção ao pai. E ele estava os esperando. A ovelha, Sada, estava correndo, mas era interessante porque eu podia ver suas patas, e estavam quase como um trote, tão rápido quanto você pudesse. Um galope, como se estivesse galopando,
tentando chegar ao pai. Algumas das ovelhas estavam andando de maneira desajeitada. Estavam andando de maneira desajeitada porque eram mais pesadas que as outras. Algumas ovelhas apenas se moviam, apenas estavam tentando chegar lá. Parecia que estavam tendo dificuldades, mas estavam a caminho. E eu podia ver que estavam atrás. Seu rosto era como se não estivesse, ou se estivesse ansiando. Eu não quero usar palavras, mas era como se ele estivesse angustiado, como que o Senhor podia vê-los, mas eles não estavam olhando. Eles tinham pelagem cinza. Tinham preto neles. As ovelhas que estavam atrás estavam na escuridão, e havia grama, e estavam comendo, mas nunca ouviram ele chamar. Um último chamado, eles não estavam prestando atenção, simplesmente continuavam comendo. O tempo estava se esgotando e eles nem sabiam. Aquelas ovelhas estavam cobertas como de fuligem, estavam cobertas de preto. E todas estavam pastando na terra. E ele simplesmente continuou olhando. Ele simplesmente continuou olhando para o rosto dele. E ele continuou olhando. E ele estava olhando para ver se eles iam ouvi-lo enquanto ele estava chamando. Porque estamos ficando sem tempo. Estamos ficando sem tempo. A humanidade, como a conhecemos, está chegando ao fim. A humanidade, como tem sido nos últimos 6.000 anos. Antes de entrar no reinado milenar, estamos prestes a entrar na tribulação. E isso é o que ele estava tentando dizer a todos. Que havia um último chamado, uma última colheita, um último empurrão. E eu já disse tudo, isso, antes, que os sinos tocarão na igreja mais uma vez para soar o alarme da sua vinda. Agora ele está me dando isso. Ele veio até mim pessoalmente e me disse para te dizer que há um último chamado. Você está vivendo à beira e não está vivendo para Jesus. Esse barco, está pronto o seu barco? Você está pronto para a vinda do Senhor? Está seu coração pronto para a vinda do seu rei? Se você não está e está indeciso, é melhor colocar seu coração em ordem diante dele, porque você está prestes a perder o barco. Isso é tudo.